lá, o programa de hoje vai te dar água na boca. Eu tenho certeza que você vai escutar e vai ouvir, vai assistir, vai direto para sua cozinha logo depois. Porque a gente vai falar do queridinho do Brasil. É o queijo Minas, o queijo produzido em Minas. E para falar sobre ele, sobre a história, você vai saber tudo. Está aqui um especialista, um estudioso no assunto. É o jornalista Eduardo Girão. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Casa J Videocast já começou. Para me ajudar nessa entrevista, nessa conversa gostosa, nesse papo reto que a gente vai ter aqui sobre o queijo de Minas, eu convidei duas colegas, amigas jornalistas. Aqui do meu lado esquerdo está a Lucy Carvalho, que foi minha chefe em vários veículos de comunicação, já atuou na Rede Minas, a Rede Globo, eu não sei. Minas Tênis Clube, TV Alterosa, Band. A gente tem tanta, assim, tantos trabalhos juntos que eu já até, né? De vez em quando a gente encontra. E a Lucy... como eu já conheço o trabalho dela, ela foi convidada para ser a produtora executiva desse projeto do Casa J Videocast. É ela que faz os convites para o Eduardo, para os jornalistas também que participam, ou seja, ela é produtora executiva. Então é um trabalho muito legal, eu te agradeço aqui em público. Eu é que agradeço estar participando de um projeto tão bonito, tão bacana, e principalmente em nome da Casa do Jornalista, né? Que é um projeto onde a gente pode... falar livremente, sem amarras, deixar o papo acontecer naturalmente. É isso aí, sem então, pressa. Muito obrigado, estamos juntos, literalmente. E aqui também é a Virgínia Castro, que é jornalista, atua em vários veículos de comunicação e, por coincidência, ela é organizadora desse livro aqui, delicioso, porque tem muitas receitas legais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Virgínia, do que é esse livro. O Sabor das Letras, ele foi editado por mim e pelo Ricardo Camargo, saudoso Ricardo, né? Trabalhou na Rádio Confidência muitos anos e infelizmente nos deixou, né, há 2 anos. E a gente contou com o apoio aí do patrocínio, né, do Sistema S, Sesc, Senac, né, que tem expertise também nessa área, né, de gastronomia, e também da Casa do Jornalista na época, que nos apoiou. E aí nós temos várias receitas e crônicas de jornalistas mineiros, cada uma mais gostosa que a outra. E na época convidamos Eduardo Girão para participar do livro, e temos aí um pouco também do queijo mineiro no livro também. Então a gente vai ver, o queijo está aqui olhando para a gente está olhando para o queijo, mas a gente vai conversar primeiro para criar esse gostinho, né? Aqui, né? E você também vai preparando o seu queijo em casa, se quiser ouvir já comendo, beliscando, porque você vai conhecer assim, histórias incríveis do queijo produzido em Minas. E o nosso convidado, né, dessa noite, ou dessa tarde, ou desse dia, não sei que hora você vai estar assistindo isso, mas assim, é o Eduardo Tristão Girão, que é jornalista gastronômico, trabalhou no jornal Estado de Minas e escreveu em muitos veículos sobre gastronomia. Hoje ele tem uma empresa, né, é um jornalista que especializou, ele quis especializar, ele vai contar pra gente agora. Como você tem jornalista de assessoria de imprensa, você tem jornalista que se especializa em esporte, em cobertura esportiva, em vários tipos de cobertura, ele teve essa sacada. E por que você teve essa sacada, né, Eduardo? De querer trabalhar com queijo. Qual que é a sua ligação para o queijo? Já estou emendando uma pergunta. Eduardo, como é que é a sua história com o queijo? Sou de Belo Horizonte, né? A família toda daqui de BH. Eu fiz jornalismo, né? Formei na PUC. E quando eu estava na escola, ainda, né, na faculdade, né, eu não imaginava trabalhar nem com gastronomia, né? Naquela época, né, no início dos anos 2000, né, quando eu estava na faculdade, né, já existia um interesse grande por gastronomia, por queijo ainda não era uma coisa muito falada, né, assim como é hoje, né? Não, isso não estava tão desenvolvido, e a pauta de gastronomia não era uma coisa muito... não existia muito isso, assim, né?
se fazia matéria, né? Muitas vezes matérias de receita, né? Culinária, ouvia um chefe e tal, mas assim, não tinha uma área de jornalismo gastronômico assim tão desenvolvida, pelo menos aqui, né? Existiam essas matérias, mas não era uma área como jornalismo esportivo, né? Jornalismo de economia, de política, cidades, né? Que é o que a gente vê na faculdade, né? Na faculdade tem esses departamentos todos, né? Ninguém fala de jornalismo de gastronomia, né? Você tinha colunas, né? Algumas colunas de culinaristas, né? Você tinha Ana Marina, no Estado de Minas, uma outra, mas era nada, né? Muito... Normalmente eram os cadernos B, né? Eram os fins de semana. E estava muito ligado à opinião, né? Realmente. Então eram articulistas, né? E pessoas, né, muito experientes, né? Que faziam artigos de opinião sobre gastronomia. Então, quando eu comecei lá, eu comecei com essa preocupação de... Ninguém me ensinou, né, como fazer, né? Assim, então, eu já caí no estado de Minas já por coincidência nessa parte, né? Eu trabalhava, quando eu estava como estagiário, né? Eu trabalhava fazendo ronda policial, né? Escuta, essa coisa, né? De bombeiro, polícia civil. Todo mundo começa, né? A gente acha que todos nós passamos por isso. É a grande escola, né? Polícia. Porque assim, esse ambiente de pancadaria assim é o melhor ambiente para aprender, né? Então assim, eu me lembro que a gente tinha que ficar, né, com o rádio ligado na frequência da polícia, né? Tatiaia, olhando o portal, gravando na fax, telex, fita VHS. Na fita VHS a gente gravava o jornal. Jornal para escutar o jornal do outro que passava no mesmo horário e a gente... Então assim, isso dá, né? Quem passou por essa escola pegou um bom batismo, né? Assim, então, quando eu fui me formar, né, um dos editores, né, do jornal que gostava da minha performance. Falando de 20 anos, mais ou menos, né? 20 anos atrás. E aí ele ia com a minha cara, né? Tem isso. Aí o João Paulo Cunha, né, que infelizmente, né, nos deixou também há pouco, né? Ele era editor do Caderno de Cultura. E aí um outro editor do jornal falou, professor, hein? O João Paulo é um segundo pai para mim. Grande pessoa. Formação pessoal e profissional. Esse editor falou para ele, chama aquele menino ali, né? Tinha faltado um repórter, um escritor, porque um colunista. Tinha uma pessoa, um freelancer que fazia matérias de gastronomia. Ah, tá. Aí era uma pessoa que estava se desligando, né, e tal, então eu precisava de alguém para assumir o posto, né? Ele falou, fala com aquele menino ali e tal. E aí ele chegou para mim como se ele estivesse me oferecendo uma péssima oportunidade, assim. Ele falou assim, olha, tem uma vaga aqui e tal, mas assim, não é carteira assinada, é um freela, né? É uma matéria só por semana, você vai fazer o roteiro de restaurantes e tal. Eu falei, não, tudo bem, não entendo nada disso, mas vamos lá, né? E aí comecei a fazer, assim, né? E não tinha também quem ensinasse, né? Você entra no jornal, assim, quando eu entrei no jornal, tinham grandes pessoas, né? Muito experientes trabalhando. Tinha, por exemplo, o Dídimo Paiva, né? Então, um jornalista das antigas, assim, né? Tinham pessoas... então tinha gente com o que eu tinha de idade, a pessoa tinha aquilo de experiência profissional mais um pouco, né? Então a gente entra aprendendo muito, assim, né? Então eu cheguei nesse contexto, assim, né? Então ele falou, não é nada, mas vamos lá. Eu falei, então vamos lá. Não tinha uma pessoa assim para falar, olha, jornalismo gastronômico se faz assim, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu fui meio no bom senso, no tato ali, eu fui tentando fazer. Eu falei, as primeiras matérias não eram assim aquela maravilha. Mas depois eu fui acertando, pegando o tom, e eu sempre tive isso de gostar de entender uma situação, alguma coisa e explicar. Isso foi uma coisa que eu sempre curti fazer, né? Que hoje faz parte do meu trabalho também, né? Então, eu quero saber assim, não, esse queijo. Eu acho que esse queijo é mais ou menos assim e tal. Eu acho que ele é feito dessa maneira. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Esse queijo ele só é feito em tal lugar, né? São tantas cidades. Aí você começou a acabar com esses achismos. Você começou a pesquisar realmente a origem deles. Só que isso começou lá atrás na parte de fazer matéria de restaurante e tudo mais, né? Então eu tinha uma preocupação em dar contexto, né? Então, assim, se abrir um restaurante, né? Qual era... Tem algum outro restaurante desse tipo na cidade? Não tem? É a primeira vez que se faz uma determinada coisa. Esse cara traz um ingrediente, de onde vem aquilo, né? Então, eu sempre entrava em cozinha, ficava conversando com o chefe. Almoçava, né? Jantava, para experimentar se era bom, se não era. Sim, você tem que comer, tem que conversar, tem que acumular conhecimento. E é aquilo que na faculdade eles ensinam pra gente, né? Jornalismo se faz gastando sola de sapato. Não tem outro jeito, né? Então, assim, esse negócio de você ficar pelo telefone, né?
só pelo telefone, só pelo e-mail, né? Tipo, isso, você consegue fazer certas coisas, mas a limitação é enorme, né? Então, se você não vai a campo, não vai conversar, não vai se interessar, pesquisar, aí você nunca vai crescer, já tá uma boa dica para os estudantes de jornalismo. Não adianta ficar só na rede social, apurando, não. Às vezes você tem que ir lá ver se funciona mesmo, se o queijo é bom, no caso, né? No nosso caso aqui. Porque a notícia acontece na rua, né? Isso não muda, né? Então, assim, se eu for fazer jornalismo de queijo, né? Como eu faço hoje, né? Eu não consigo fazer isso dentro de casa, né? Eu faço isso... E home office não dá, entro na queijaria, eu pego estrada, eu entro em loja, eu converso com quem tem caminhão que transporta queijo. Você vai à Ceasa, você vai à fonte, ao produtor. Eu conheço a cadeia produtiva, eu falo com todos os atores, eu sei qual é a realidade, né? Então, assim, no fundo, por isso que eu falo, assim, o espírito de jornalista, né? Eu não deixo de ser jornalista porque eu não estou numa redação, porque eu não estou fazendo uma matéria, né? A ferramenta jornalística que eu construí, né, que eu acumulei, né, que eu desenvolvi para mim, eu uso no meu trabalho dia a dia. Eduardo, aí tu pegou esse gosto pelo jornalismo gastronômico, né, com os freelas, e depois como é que isso foi crescendo? Você passou a viajar, e como é que o queijo entrou na história, né? O queijo entrou, você tá na gastronomia, João Paulo Cunha, muito bem, tô gostando da sua coluna aqui, você vai ficar aqui comigo. A primeira matéria foi ótima, a segunda reportagem foi fantástica, e aí, como é que... Aí você já era o homem do queijo? Não, eu virei o homem dos restaurantes primeiro, né? Eu comecei a escrever e tal. Na minha época tinham outros jornalistas também que regulavam mais ou menos com a minha idade também, que também estavam buscando fazer um trabalho melhor, né? Então sair daquele panorama só da opinião e buscar fazer coisas jornalísticas, né, mesmo, né? Então, assim, tinha algumas pessoas na época, né? Eu era uma delas, né? Então isso foi um início de uma mudança, né? Assim, tinha mais gente tentando melhorar. Isso foi muito bom. E aí, com o passar do tempo, na pauta da gastronomia, né? O queijo aparecia, né? Toda vez, porque afinal de contas a gente está em Minas, também em Belo Horizonte, né? E tal. Então toda hora vai aparecer queijo, né? Então o chefe usou um queijo, ou algum festival, o tema era o queijo, né? Ou alguma legislação que saiu, ou teve alguma daquelas proibições de comercialização, de transporte, de comercialização, de queijo, artesanato. Então o queijo aparecia nas notícias, né? Ele era notícia. Tem a associação, né, que cuida de tudo isso. Teve uma coisa muito marcante também, foi o filme do Elvésio Raton, né? O Mineiro e o Queijo. Foi um lançamento mais recente. Mais recente. Tem uns 5 anos, 6 anos. Não, mais. Tem mais uns 8? Uns 8. Acho que mais de 8 anos. Eu lembro que quando saiu esse livro, eu o entrevistei e assistimos o filme. O filme. Eu fui na pré-estreia, né? E é foi uma muito coisa bom. Interna até, assim, eu me lembro. É um documentário, né? É um documentário. Foi um negócio que marcou, assim. Naquela época o queijo estava já crescendo como assunto, né? Assim, já não está como está hoje, né? Não era como é hoje, mas já estava crescendo. E a fisgada do queijo, como é que foi? Pois como começou a aparecer muito, e eu via que tinha muita desinformação, né, no negócio. Então, as pessoas falavam assim, isso aí é um canastra de araxá, né? Por exemplo. Aí porque tem a região da canastra e tem a região de araxá, né? Então você não tem como ter um canastra de araxá, né? Ou ele é de um lugar ou ele é de outro, né? E assim, esse é o erro clássico que tem no mercado central, né? Em muitos lugares as pessoas falam, né? Então eu vi que como tinha esse erro, tinham muitos outros, né? Falei, vou comprar um queijo Minas. Não, o que é o queijo Minas? O queijo Minas pode ser artesanal, queijo Minas frescal, queijo Minas meia cura e queijo Minas padrão. São 4 queijos diferentes com o nome Minas, né? Mas ninguém sabe explicar isso, né? As regiões, ninguém sabe direito, né? Eu andei lendo e vi que parece que tem uma concentração muito grande na área central do estado, é verdade? Tem a ver com o Cerrado, com essa montanha, não é só exatamente a canastra, tem a ver com o clima, aí eu vi algumas variações aqui que está ali no campo das vertentes, Taverava, aquelas coisas. Esse tipo de dúvida, né, assim, como você levantou, né, assim, eram coisas que iam aparecendo e iam me mostrando que aquilo era um caminho, né? Então, já estava chegando numa certa época também que eu decidi me desligar do jornal,
o queijo ia se avolumando, eu comecei a fazer reportagens sobre queijo, o Instagram tinha chegado do Brasil, eu comecei a ficar postando coisas de queijo, e aí eu vi que estava começando a ter pegada, entendeu? E as pessoas se interessavam cada vez mais e sabiam muito pouco, na verdade, porque assim, o mineiro, né? Ele tem uma fama assim de ele mora na terra do queijo, ele conhece queijo e tal, mas não é bem assim. As pessoas têm um conhecimento, claro que em geral, né? Muita gente conhece muito mesmo, né? Mas de forma geral, as pessoas acham que conhecem, mas na hora que você faz a primeira pergunta já... Isso é interessante, Eduardo, porque... Já dá para ver que a informação ainda não circulou tanto que ela deveria. Então tem muito campo jornalístico para trabalhar. Então isso que foi o estalo para fazer isso. Aí eu saí do jornal... Saí do jornal para ficar no queijo, só queijo cura. Só por conta do queijo, só queijo cura. Essa informação é uma informação que a gente tem uma carência dela. E, inclusive, os lojistas, eles nem sempre eles têm paciência de explicar, né? Então, às vezes, você fica até acanhada, a pessoa, como assim, ela chega, eu queria um queijo aí, e tem lojista que é até um pouco prepotente, assim, né? Mas você quer o queijo Minas, qual? É isso, é aquilo? E a pessoa, às vezes, não sabe nem diferenciar, né? Então, essa informação, depois o que eu gostaria que você falasse sobre a democratização da informação sobre o queijo, sabe? Porque se a pessoa vai num evento de queijo, ela fica sabendo. Se ela vai numa palestra, ela fica sabendo. Se ela lê um jornal, uma revista que fala sobre aquilo, tudo bem. Mas você não acha que falta a gente ter mais informação coloquial, digamos assim, mais democratizada nas nossas feiras, nas nossas lojas, no nosso comércio, nos nossos mercados a respeito do queijo? Acho que tudo é um processo, um ciclo, né? O Brasil ainda é relativamente novo, né, para isso. Se você for comparar com países da Europa que já produzem certos tipos de queijo há 1000 anos, né? Então a gente tem uma história relativamente curta, né? Se a gente for comparar, né, com eles, né? Então, acho que tudo é um processo, né? A gente está começando agora a se interessar muito, né, por queijo, valorizar muito e tal. Então, agora a gente está entrando numa fase de querer entender o que a gente tem, né? Aí começa a ter muita premiação, as pessoas ficam curiosas. Aí, aos poucos, a gente vai começando a melhorar isso, né? Então, a gente, por exemplo, dá muita consultoria, né? Então, uma coisa que a gente sempre explica, né? Você citou, né, lojistas, né? A cidade tem bons lojistas, né? Mas claro que tem pessoas que não têm ainda esse acabamento, né? Digamos assim, para saber ter essa interface. Com o cliente, né? Com o consumidor. É uma interface assim, gentil, né? Assim, sem julgamento, né? E procurando não... didática, né? Mostrar que você não sabe, né? Mas mostrando que você tem escuta para entender o que a pessoa quer e mostrar para ela uma coisa, né? Às vezes uma coisa nova, né? Então, o que acontece é porque o conhecimento ainda é um pouco... não foi difundido, né? Como deveria. Então, por exemplo, você vai vender um queijo Minas artesanal do Triângulo Mineiro, né? Então você chega lá, a pessoa ela conhece canastra, aí ela acha que canastra é um tipo de queijo. Canastra não é um tipo de queijo, canastra é uma região. O tipo de queijo é queijo Minas artesanal, né? Ele pode ser produzido em qualquer lugar de Minas, tem as 10 micro-regiões reconhecidas, mas pode ser feito fora delas. Eduardo, todo mundo que vai no mercado chega e pede um queijo de canastra. Eu quero um queijo de canastra. Mas então tá errado isso. Tá errado então, né? A gente tá falando errado. Olha, o melhor canastra é de Araxá. Porque a queijo de canastra a gente já sabe o que é. Queijo do Cerro. Todos querem fazer essa propaganda aí. Diga, não, eu quero um bom queijo, então você tem que levar do Cerro. Eu quero um canastra, então tem que ser da Mantiqueira. Sabe, essas coisas que a gente não conhece, que você está explicando para a gente agora, por exemplo, que canastra não é um queijo. É a região. É uma região. É uma região. É claro que informalmente a gente acaba falando, acaba ganhando. Poxa, levei um canastra pro fulano, né? A gente abriu um canastra, né? Acaba ficando assim, né? Ganhando a titularidade. Acaba ficando... o Cerro e o canastra que são conhecidos, né? O nome das regiões está no queijo, né? Assim, queijo, canastra, queijo e Cerro. Mas você não fala, por exemplo, eu quero um vertente, eu quero um campo das vertentes. Eu quero Itaverava, eu quero um Araxá, né? O Araxá é um pouco mais. Mas tem Serra do Salitre, Triângulo Mineiro, Cerrado, São Roque de Minas. São Roque de Minas é uma cidade dentro da canastra. Aí já porque a cada micro-região tem os municípios.
Se o município está fora da microrregião, ele pode fazer o queijo, Minas artesanal, não tem nenhum problema. Só que ele não tem o sobrenome da região, digamos assim, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muita diferença no queijo feito com leite cru e o pasteurizado? Totalmente. É muito diferente. É muito diferente, né? O modo de produção é diferente, o resultado final é diferente. Tem exceções, né? Você pode fazer basicamente dessas duas formas, ou leite pasteurizado ou leite cru. O que significa isso? Se o leite cru, quando obtido com boas práticas agropecuárias, né, de fabricação e tudo mais, ele vai render um queijo que você produz sem pasteurizar o leite. Você aproveita os micro-organismos naturais que já estão presentes no leite. Quando a gente fala de bactéria que está no leite, não é algo que vai te fazer mal. Né? Tem bactérias boas e tem bactérias ruins. Elas não são nocivas, né? Elas fazem parte do processo. O leite cru é obtido da maneira correta, né? Então ele vai trazer essas bactérias boas, né, que vão fazer a fermentação, né, e que vão transformar o leite em queijo, né? E agora, quando você pasteuriza, né, isso começou, né, lá atrás, né, tem um certo tempo, né, que se descobriu pasteurização e tal, para criar um padrão e para criar uma ideia de segurança alimentar, né? Você pasteuriza o leite, então você vai eliminar todas as bactérias, as boas e, porventura, as ruins que podem estar lá. Prejudicar. Aí você vai ter um leite, digamos, morto. Aí você precisa... Pobre, né? Digamos assim. Nem pobre, morto, porque ele não tem nada, ele está pasteurizado. Né? Então você precisa adicionar alguma coisa nele para ver fermentação. Então você tem que colocar uma cultura láctea, né? Sim, você vai colocar um grupo coalhos, de bactérias. Aquelas coisas. Você vai selecionar um grupo de bactérias para poder fazer a fermentação e produzir o queijo. Então, ou você aproveita aquilo que já está no leite, ou mas não quer dizer que é pasteuriza. Bom ou ruim, não, né? É só o processo são sabores diferentes. São escolhas produtivas diferentes. A gente, na Só Queijo Cura, a gente gosta de trabalhar com essa ideia. A gente não gosta de dizer que... Não acha correto dizer que o queijo é de leite pasteurizado, então ele é pior. Ruim. Ele é ruim, ele é mais pobre sensorialmente. A gente gosta de tratar isso como uma liberdade de cada pessoa, né? Então, se você é pequenininho, um produtor pequenininho, mas quer fazer pasteurizado, é uma escolha que você tem. Agora, se você quer trabalhar com leite cru, que você consiga, né, também trabalhar numa boa, né? Com isso, sem ter impedimento de nenhuma parte, porque existe um confronto, né, digamos assim, de ideias entre o cru e o pasteurizado, que ainda continua, né, até hoje, né? Tem muita gente que acredita que o leite cru é um produto, uma matéria-prima perigosa, que ela pode conter alguma bactéria, né, que traga doença e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar sempre para as pessoas que o risco não está no leite cru, o risco está na pessoa que não sabe trabalhar com leite cru. Né? Porque para isso tudo existe regulamentação para você fazer. Processamento, né? Tem regulamentação para você fazer queijo de leite cru. Né? No Brasil tem regulamentações específicas, como a do queijo Minas artesanal. Então, assim, o leite cru é perigoso. É perigoso igual o leite pasteurizado quando você não sabe trabalhar. Pode dar problema numa queijaria pequena e pode dar problema numa fábrica grande. Esses queijos que a gente compra em supermercados, vários tipos, né? A gente tem aqui na mesa vários tipos, depois você vai falar para a gente de cada um. A maioria é pasteurizada ou é de leite cru? E como é que a gente tem segurança? Você vai no supermercado, você pode ficar tranquilo que aquele queijo ali tá beleza, tá bem feito? E outra pergunta, a gente tem lá no meu bairro, por exemplo, né? Todos nós aqui. Pessoas que vendem queijo artesanal. Meu vizinho vai chegar lá com 10 queijos. Você chega aquele queijo maravilhoso. Você não sabe onde é que foi produzido. Né? Você nem sabe de nada. Você só sabe que ele é bonito e tá gostoso. Ele faz na roça, é maravilhoso. Eu trouxe para você. Não, e os queijos são lindos. Só cada queijão assim, você vai macinho, do jeito que eu gosto. Aí a gente vai e come aquilo, é uma delícia. A gente pode ficar mais tranquilo, sempre comprando no supermercado, ok, e comprando também dessas pessoas que a gente tem, os vizinhos e tal. Olha, assim, supermercado, né, por uma questão de lógica de produção, distribuição e tal, a maioria dos queijos que a gente encontra no supermercado são queijos de leite pasteurizado, são queijos industrializados, né? A gente tem, sim, presença de produtos artesanais, né, de leite cru, inclusive, dentro do supermercado, mas são uma minoria, pelo menos por enquanto, né? Mas na situação que a gente tem atualmente é mais ou menos assim. Então, os supermercados têm sim alguns queijos de leite cru, artesanais e tal, mas é sempre em menor parte.
E existem são pessoas, né? Que a Kombi do queijo, o carro do queijo, qualquer coisa assim. Carro do biscoito, caldo. Que são coisas muito simpáticas, assim, né? De comércio pequeno, né? Que trazem coisas direto do campo e tal. Porém, não existe garantia de que aquele produto veio daquele lugar mesmo. Não existe garantia de que aquilo foi inspecionado. Né? Não existe garantia de que aquilo foi bem acondicionado. Com a higiene correta. Se foi feito com higiene, né? Então, assim, você me falou de tranquilidade, né? A gente pode ficar tranquilo de comprar. A gente pode ficar tranquilo de comprar queijo, qualquer que seja o queijo industrializado artesanal, quando ele está rotulado. E quando no rótulo a gente tem um selo de inspeção. Né? Então, isso é o que a gente deve procurar na hora de comprar um queijo. Né? Então, assim, o cara da Kombi pode estar vendendo um queijo que realmente veio da cidade X? Pode. Pode ser realmente daquele lugar, né? O queijo pode não estar com nenhum problema, não está contaminado, não vai fazer mal, pode ser ótimo. Né? Porém, ele está desembalado, ele não está rotulado, você não tem segurança, você não tem procedência. Né? Então, a gente deve buscar comprar de pessoas, né? Ou locais que forneçam queijos embalados, né? Na origem e que tenham um selo de fiscalização. Sim, vamos fazer fila aqui. Tudo bem, falo, depois você fala, depois a Virgínia. Eu quero falar do selo. Tudo bem. Agora eu já até perdi, mas assim, então tá, eu já entendi que o queijo lá do meu vizinho que vem direto da fazenda, ele conhece o produtor, então eu vou continuar comprando. Vou ter que confiar no vizinho. Porque é uma delícia, ele conhece o produtor, tá tudo certo. Agora, você que tem uma empresa que estuda e que faz consultoria também para produtores e tal, tem um percentual de produção hoje de queijo pasteurizado e queijo cru? Porque a gente vai conversando, me parece que o queijo cru, que é o do leite cru, poxa, esse queijo deve ser mais saboroso e tal. Não sei se em questão de sabor interfere, mas tem um percentual da produção mineira, por exemplo, do Brasil, eu não sei, porque vamos falar de Minas, de queijo pasteurizado e queijo cru, 70%, 20%, alguma coisa assim? Olha, esse dado é difícil da gente ter. Assim, o governo ele tem alguns dados, tá? Mas são dados que estão um pouco desatualizados já. Coisa de, eu acredito que mais de entre 5 a 10 anos, né? Então, como é uma área que vem crescendo, né? Ele já vai ficando potencialmente bem desatualizado, né? E tem uma outra coisa que é não uma carência, né? Mas é uma incapacidade de conseguir elencar todo mundo que produz queijo de leite cru, né? Porque tem muita gente que produz, mas não está registrado. Tem muita gente que tem rótulo, mas não tem fiscalização. Então você tem uma realidade paralela que escapa, né, aos números, né, oficiais, que não dão para a gente muita segurança assim, de quantas pessoas estão fazendo. Mas a gente pode seguramente falar de assim, milhares, dezenas de milhares de famílias que produzem queijos artesanais. O volume é imenso. Eu estava no Cerro nesse fim de semana, por exemplo, né? Assim, para não te deixar sem nenhum dado, né? Estava dando uma aula lá dentro de um festival. Aí tinha um produtor presente na plateia e eu aproveitei e perguntei para ele. Falei, pô, você que é presidente do Sindicato de Produtores Rurais, né? Quando a gente está falando de produção de queijo aqui no Cerro, eu sei que tem um volume muito grande e tal. A gente está falando de quanto? Aí ele falou assim, olha, que a gente recebe de queijos de produtores pequenos para abastecer a cooperativa, que vai embalar o queijo e vender com o rótulo da cooperativa, que é uma coisa legal, né? Não tem nenhum problema com isso. Eles recebem 50 toneladas mês no Cerro. Puxa vida, hein? É queijo adoidado. Nossa, que isso. É muito então, o queijo. consumo em Minas é altíssimo. De um polo. Você imagina quanto que é a produção mineira de queijo? São... Sendo que a maior toneladas. bacia leiteira nem está ali naquela região, né, que é do Espinhaço ali no Cerro e tal, né? A maior bacia está no Cerrado. Tem um dado da Emater falando que são 35 milhões de toneladas por ano. Da Emater, não sei como é que está esse dado. Deve ser por aí, porque só lá é 50 toneladas. É muita coisa, né? Então você tem... Ou seja, o mineiro aqui, segundo os dados, desculpa só te interromper, comeria 6 quilos de queijo por ano. E tem outro dado, né? Assim, a ABIC, que é a Associação da Indústria de Queijo, né? Aqui do país,
ela costuma publicar também, né, resultados, né, de dados e tal. Então a gente sabe que os queijos mais produzidos e consumidos no país são a mussarela, o requeijão, o queijo prato. Nessa ordem? Não vou saber a ordem exatamente, mas são os 3 principais. E eu queria pegar o gancho aí na... Te diria que talvez a mussarela. São 8 mais consumidos: mussarela, parmesão, prato, cheddar, ricota, Minas Frescal, meia cura e coalho. São os 8. Do Brasil, pesquisei, né? Pela associação, pela BIC. Pela BIC. No Brasil. Brasil. Mas basicamente assim, a cabeça do negócio aí é mussarela, requeijão e o queijo prato. Eu queria pegar o gancho, que é um queijo mineiro. Prato, isso que eu ia te perguntar. E o queijo prato, pouca gente sabe, ele é um queijo mineiro. Sim. Né? Foi desenvolvido aqui. Eu me lembro que a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Eu falei, existe até uma disputa, que é o pessoal de Valença, né, no Rio de Janeiro, também puxa para lá, né, como a origem do queijo prato. Porque o queijo prato está ligado à presença dos dinamarqueses no Brasil, né? Então, sim, o queijo prato é uma tentativa de dinamarqueses, né, no início do século XX, 1920 e poucos, alguma coisa assim, né, que eles entrou no Brasil pelo Rio, né? Tem presença dinamarquesa ali em Valença, ali no Vale do Café e tal. E depois eles vão para o sul de Minas, né? Assim, por uma série de questões, né, a passagem deles ali por Minas ficou muito conhecida, né, muito marcada, porque ali eles formaram o que a gente chamou, uma nomenclatura até que eu não concordo, né, depois eu posso até explicar. Fizeram ali aquela região do Triângulo dos Queijos Finos de Minas, né? São Vicente de Minas, Minduri e Cruzilha, né, que ali tem todos esses... dinamarqueses com esse sobrenome, Sorensen, Norremose, né? Esses sobrenomes todos que a gente escuta, né? Que a gente lê quando está estudando a história do queijo, né? Esses caras foram para lá, passaram pelo Rio e tal, chegaram para lá e começaram a montar negócio, comprar fábricas e tal. Então criaram, né, fábricas de queijo ali, e ali foi o lugar onde se produziu o primeiro queijo de mofo azul do Brasil, né? Que viria a ser uma coisa semelhante ao gorgonzola, né? Um queijo de leite de vaca, né? Semelhante, né? Ao queijo italiano, né? Então ali foi feito o primeiro queijo desse tipo, os primeiros queijos com oleadura. Como, né? Aquele que é feito na Serra da Piedade? Aí já é um outro queijo. Não tem nada a ver. Que é aquele queijo azul lá, é famoso. Mas lá não é um queijo azul, lá é um queijo Minas artesanal, que não é produzido lá, mas é comprado, né, de produtores de outras regiões. Ele é levado para maturar em cima, lá no santuário. Lá no santuário, aí lá em cima tem maravilhoso, como se fosse uma câmara, né, de pedras, assim. Isso. Tem muita umidade, é frio e tal, e ali o queijo mofa com os fungos naturais, né? Sim. Então ele é um queijo Minas artesanal mofado ali em cima, né? Mas então ali, por causa disso, né, então o queijo prato ele foi criado ali como uma tentativa deles fazerem queijos, né, que eles conheciam na terra natal deles, né, de fazer um queijo, né, mais ou menos parecido com o que eles tinham lá. E aí criou o queijo prato ali. Mas existe essa disputa, a base do, né? Queijo prato? Leite pasteurizado de vaca, né, e uma massa que é aquecida, né? Então não é uma massa crua como o queijo Minas, né? Então depois que a coalhada o leite está coagulado, você vai cortar, né, a coalhada, vai ter grãos, né, de massa, e esses grãos vão ser cozidos, né? Então ele é um queijo de massa aquecida, né? Então... O que é o queijo de massa amarela? Porque tem o massa branca e massa amarela. A massa amarela significa o quê? Mais manteiga, mais gordura? Não, a massa amarela, você pode ter cor diferente no queijo por vários motivos, né? Você pode ter o queijo prato, por exemplo. Muitos queijos prato têm adição de corante urucum, que é um corante natural, né? Se usa já há bastante tempo. Ele fica mais alaranjado, né, e tal. Então é comum se usar, né, urucum para isso. Você tem leites com composições, né, de sólidos diferentes, né? Então, se o queijo tem um determinado nível de sólidos mais elevado que o outro, ele pode ter uma coloração mais amarelada, né? O leite de búfala, né, por exemplo. Por que o leite de búfala, né, dá queijos tão brancos, né? Porque não tem a presença de certos sólidos ali que vão dar essa coloração, né? O beta-caroteno, né, por exemplo, ele não está presente ali. Então, ele vai ser um leite mais branquinho, vai dar um queijo mais branco, né? Então tem a ver também com a maturação, né? Então quanto mais o queijo vai maturando, né? Ou seja, vão acontecendo processos físico-químicos, né, com a sua massa, ele vai perdendo umidade, né, ao longo do tempo, ele vai amarelando, né? Então ele tem vários motivos pelos quais o queijo pode ficar
amarelinho, mas todos começam mais clarinhos. Agora a gente sabe o valor do queijo artesanal, né? De boa qualidade e tudo. Se eu quiser receber um pessoal de fora, que quer vir a Minas, comer um bom queijo, eu posso colocar na mesa um queijo industrializado, Girão? Com certeza. Né? Assim, mais uma vez, né? A gente gosta de enxergar o valor nessas duas vertentes, né? Tem queijos industriais muito bons, tem queijos artesanais muito bons também. Isso tem que ser assim. Tem que ser uma opção das pessoas produzir queijo assim assado. Não tem que ser um melhor do que o outro, né? A gente gosta muito de ensinar dessa forma, né? Então você pode comprar um bom queijo prato, que não tem quem não gosta. Um queijo fácil de comer, né? Agradar e tal, fácil de usar na cozinha e tudo mais. Queijo do reino, né? Um queijo ali da região ali de Santos Dumont, Barbacena, Antônio Carlos e tal. Então é um queijo que já nasceu industrial também, né? Ele é uma adaptação do queijo Edam, né? Que os portugueses gostavam de comer, né? Quando eles chegaram aqui, chamavam de queijo Flamengo, né? Que eles comiam o Edam da Holanda, né? Então vinha da Holanda, era o queijo do reino, né? Que os portugueses comiam, né? Então é um queijo que a receita viajou para cá, né? E aqui ele ganhou uma característica própria também. O Mauro Verquema tem uma história com queijo lá em Santos Dumont. Os Verquema também, que vieram, né, trazendo receita de queijo, montaram uma fábrica lá, se não me engano, Golda, que tem a ver com Golda, ali na região de Santos Dumont, naquela região ali. Que foi a região... Golda e o Edam, que são os mais consumidos na Holanda, né? Isso porque essa região, né? Porque essa região foi a região de introdução do gado holandês, né? No Brasil. Então o gado holandês entrou por ali, né? Então teve um empreendedor da época, né? Que era o Sá Fortes. O doutor Sá Fortes, ele trouxe o gado holandês e trouxe holandeses para criar a receita, né? Então aqui eles começaram a criar várias receitas de queijo, e a receita do Edam, né? Acabou virando o queijo do reino, que é um queijo delicioso, a gente usa em eventos, consultorias e tal. Então você pode comprar queijos industrializados muito bons, assim como você pode comprar queijos de mofo branco ou mofo azul, que são produzidos aqui, são ótimos também, né? Tem características Eduardo, próprias. E nas palestras você, como um bom pesquisador de queijo, vocês também trabalham com a harmonização? Porque você comer um pedacinho de queijo com uma xicrinha de café é uma coisa, tomar com vinho é outra coisa, com uma champanhe é outra coisa. Eu imagino que num macarrão X ou Y, no molho, vocês também vão além dessa coisa só da especificação do queijo, da origem, de onde vem, vamos. No trabalho da gente na Só Queijo Cura, a gente vai bem além disso, assim, né? Então a gente produz conteúdo, faz os eventos e tem essas consultorias que, dependendo do formato, né, de quem demanda, do objetivo, a gente vai agregando esses capítulos, né? Então, assim, ensinar como falar adequadamente do queijo, como harmonizar o queijo, que uso culinário, né, que você pode fazer com queijo. A gente já fez diversos eventos em restaurantes, degustações de queijo, com o uso do queijo em pratos, né? Inclusive a gente está hoje aqui do lado do Pacato, né? Sim. O Pacato, inclusive, foi um cliente nosso, né? Muito recente, né? Para quem não sabe, ele é um grande restaurante que a gente tem aqui em Belo Horizonte, do chefe Caio Soter, né? E ele quis fazer esse ano, né? Pro ano, ele fez um menu degustação dedicado ao queijo mineiro. E aí a gente fez um treinamento, né, para ele, para a equipe dele, e ajudou nesses contatos com produtores de queijo. Então as criações são todas dele, né, evidentemente, mas a gente contribuiu nesse processo. Esse período de inverno, inclusive, tem muito festival de queijo, né? Essa semana agora tem o Festival do Queijo Artesanal de Minas. A Só Queijo Cura está fazendo oficinas. Então a gente está trabalhando muito, né? Então a gente deu consultoria pro Caio aqui, foi muito legal, né? A gente treinou a equipe e tal. E agora a gente vai fazer essas oficinas lá no festival, que inclusive todas têm harmonização. Então tem harmonizações com vinho, harmonizações com cerveja, harmonizações com cachaça. A gente já fez harmonização com o café, por exemplo. A gente já começou a fazer uma de chá, mas acabamos não fazendo, mas a gente viu que é interessante. Com café é muito legal, inclusive. O café, a passagem do queijo pela sua boca, sim, ela modifica o ambiente onde o café entra de uma maneira muito incrível, porque a gente sempre recomenda assim, tome o café primeiro. Aí você vai perceber, né? Dependendo do perfil, né, da região, enfim, da torre, você vai sentir
acidez, você vai sentir doçura. Um bom café não vai ter amargor, né? Ele vai ter doçura, vai ter acidez, vai ter uma nota frutada, né? Tem uma nota de caramelo. Quanto mais orgânico, melhor, porque você não precisa do açúcar, você realmente sente o sabor do café. A gente sempre recomenda assim, toma o café primeiro. Aí a pessoa toma, sente e tal. Agora vamos comer o queijo. Come o queijo, percebe. Agora toma o café de novo. Aí o café entra por onde o queijo já passou, né? Aí então, já muda o gosto. Muda o café, assim. Aí ele acentua a doçura, ele te faz perceber melhor a acidez, né? Então é uma degustação. Ele faz isso com vinho também, né? O queijo com vinho, cachaça, faz essa modificação. Ele tá falando do vinho, cachaça. Sim, inclusive, o sabor do vinho, né? Assim, pessoalmente, né? A gente faz com tudo, gosta com tudo e consegue desembolar com tudo, né? Mas a gente já percebeu, assim, por exemplo, tem um mito do queijo e do vinho, né? Queijos e vinhos, né? A noite de queijos e vinhos, festival de queijos e vinhos e tal. Só combinasse com vinho, não é combina verdade? Combina com todo tipo de bebida. E, assim, vinho é difícil pra caramba de combinar com queijo. Estamos em casa, não estamos trabalhando, estamos tomando um queijo, comendo um queijo, tomando vinho sem problema, né? Mas, assim, profissionalmente, quando a gente vai analisar, né? Assim, tem coisas que definitivamente não combinam, né? E dão resultados desagradáveis, né, no paladar e tal. Claro que o gosto pessoal é que manda, né? A gente procura fazer um aconselhamento dentro daquilo que a gente acha que funciona melhor, né? Mas queijo e vinho tem muita dificuldade, mais do que as pessoas imaginam. Então, pro cafezinho que a gente está falando de Minas, queijo Minas, pro cafezinho, qual que é o queijo recomendado, assim, para você ter um bom sabor de queijo junto com café? Depende do café, depende do queijo, né? Mas vamos dizer, para esse uso que a gente gosta do café da tarde, né? Tomar um cafezinho à tarde. É igual a Virgínia falou, o café do supermercado e o queijo do supermercado. Qual é o melhor para comprar para tomar um cafezinho da tarde? Cafezinho da tarde, fresco. Ninguém vai pegar um queijo super maturado, um queijo mofado. Eu acredito que a maioria das pessoas vai querer um queijo mais suave, mais delicado, mais macio, mais úmido, né? É um queijo que a gente vai perceber mais acidez, por exemplo. Olha eu dando a dica já aqui. Você está nos ensinar. Nós queremos tomar um cafezinho. Vai ter mais acidez, você vai perceber isso mais facilmente, né? Então a gente poderia pensar aí num café, provavelmente um café da Mantiqueira, né, ou do sul de Minas, um café que vai ter um perfil cítrico, né? Depende muito da safra, de como o grão é tratado e tal, né? Mas no Cerrado a gente vai ter um perfil mais doce, mais achocolatado e tal. Muito bom para certos tipos de queijo. O queijo do Reino, por exemplo, combina muito, fica muito legal. Perfis que tem esse caráter mais cítrico, né? Sim. Eu já bebi, né, vários cafés com esse perfil, né, do sul de Minas, Mantiqueira, né, também vão combinar muito bem com esse queijo que a gente gosta muito de degustar na hora do café da manhã. Queijo Minas artesanal branquinho, macio, né? Como o que você gosta de comprar do seu conhecido, né? Queijo com mais acidez. Então, esse aqui. Esse aqui veio da roça. Então, esse branquinho, você fala? Esse branquinho veio da roça. Ele é de Desterros de Entre Rios. Estive lá recentemente. Pertinho do Campo das Vertentes. Exatamente. Estive lá e trouxe esse pedaço aí pra gente provar. Você pode provar todos que você quiser para dizer pra gente. Mas esse é uma produção local, num pequeno sítio. E que, como era a festa da colheita lá, a gente teve a oportunidade de lidar com essas pequenas provas e eu, inclusive, participei da produção desse... Então você garante a procedência. É isso que eu ia falar, ele não tem selo, certificação, mas você não tem, conhece mas eu te garanto que estava tudo limpinho. A garantia sou Joe, né? Sou Joe, a garantia. Então, quer dizer, o selo é Lucy. Selo Lucy de qualidade. Os queijos mineiros têm sido premiados lá fora já há bastante tempo. Em 2023, nós tivemos, acho que 4 ou 5 queijos mineiros entre os melhores do mundo, não é isso? Como é que é essa coisa, assim... você já participou de alguma premiação lá fora? Isso geralmente acontece na França. Como é que está essa situação aí da premiação do queijo mineiro lá fora? Só um assunto muito bom assim, de entrar, porque existe muito não vou dizer nem que é muita desinformação, não. Existe muito oportunismo nesse assunto, sabe?
Eu participo de concursos. No mês que vem eu vou para Blumenau, vou participar do Prêmio Queijo Brasil, que é uma premiação muito importante, né, inclusive. Você participa de júri, é? Participo sim. E vou participar. Participo de concursos grandes, pequenos, né? Então no mês de julho, por exemplo, eu vou em Blumenau, no Prêmio Queijo Brasil, depois eu vou em Formiga. Tem uma premiação local da cidade, né? Se produz muita mussarela, então são avaliações muito diferentes, assim, né? São prêmios de portes muito diferentes, é muito rico participar disso. Então, os concursos funcionam assim, nenhum queijo sai do concurso assim como o melhor do mundo, ou melhor disso ou daquilo. Geralmente eles alcançam pontuações que conferem a eles medalha de ouro, prata, bronze ou super ouro, por exemplo, né? Então não é por pontuação, né? Você não vai eliminando outros queijos, né? Então, assim, se nós 4 vamos inscrever cada um o queijo que produz, nós 4 podemos ser super ouro, nós 4 podemos ter nota máxima, né? Ou a nota necessária para isso. Só que o que acontece? Um de nós aqui que, vamos dizer, quer se aproveitar da situação, né, para promover o queijo, fala assim: acabei de voltar, meu queijo foi o melhor do mundo no concurso da França. Não é assim. Né? O seu queijo atingiu a nota máxima, mas ele atingiu a nota máxima junto com outros. Outros também, em outras categorias, outros também atingiram. Não, né? Tem queijo melhor do mundo, né? Não existe. Difícil, né? Então, são assim, vários. O prêmio não torna um queijo melhor do que o outro. É só um reconhecimento. Quer dizer, falar parece que é pouco, né? Não é. Claro que é importante. Claro que é mérito do produtor. Um queijo selado, né? Com selo certificado como premium, ouro, bronze, prata. Faz toda a diferença. Faz, claro. Né? Mas é porque as pessoas se aproveitam muito disso, né? Não só produtores, mas lojistas também. Inclusive para dar preço, né? Precificar. Ele fica cobra mais caro, né? Então isso acaba acontecendo. É lamentável, né, que a gente veja isso. Então, esses prêmios funcionam muito assim. Existem, sim, algumas categorias que o queijo acaba sendo o grande destaque daquela premiação, né? Então, por exemplo, teve o Mundial do Queijo do Brasil. Aconteceu em abril, se não me engano, agora aqui em São Paulo. O melhor queijo do Mundial foi o queijo Morro Azul da Vermont, que é uma queijaria lá de Pomerode, Santa Catarina. Sim. Então, ele foi considerado o melhor queijo do festival. Então, assim, o correto é falar dessa maneira, não que ele que ele foi considerado assim, o melhor queijo do mundo. Me esqueci agora se era o melhor da América Latina ou do mundo. Acho que é do mundo. A colônia alemã, né? Então foi considerado dentro do festival. Então, assim, é uma super queijaria, os queijos são fantásticos, eu conheço o pessoal. É muito bacana, só que a gente tem que tomar esse cuidado. Ele foi considerado o melhor lá dentro do festival. Então, você ficar falando que é o melhor do mundo e tudo mais, isso cria uma ilusão na cabeça das pessoas. Já entrando com um parênteses aí dentro da sua resposta, que queijos de Minas são considerados melhores do mundo ou estão entre os melhores do mundo? A gente tem uma presença muito grande de queijos do queijo Minas artesanal do Cerro, queijo Minas artesanal da Canastra. Tem de outras regiões também, né? Mas esse tem um volume muito expressivo, né? Queijo artesanal Alagoa, que é um queijo produzido numa pequena cidade lá do sul de Minas, né? Na Serra da Mantiqueira. Um queijo de massa cozida, né? Inspirado nesses queijos de massa dura italianos, né? Que antigamente se falava que era parmesão, né? Parmesão de Alagoa e tal, mas hoje existe um nome próprio para ele, que é ótimo que seja assim. E esse queijo também é um queijo que já conquistou também bastante medalha. Mas fora dessas regiões tem outros produtores também, né? Mas essas são 3 regiões que algumas, né, das que vem ganhando muita. Que é o Cerro, a Canastra. Cerro, Canastra e a cidade de Alagoa. Alagoa, aqui em Minas Gerais? Alagoa em Minas Gerais. Alagoa fica na divisa ali, perto da divisa com São Paulo, com Rio ali. Próximo de Aiuruoca, né? Fica ali no sul de Minas. Voltando para o festival agora, que você está falando que você é um dos jurados, né? Como é que você faz a avaliação do queijo? É comendo, é provando, é sabendo de onde ele vem, como é que ele é produzido? A gente tem que fazer a avaliação do queijo sempre degustando, né? De forma profissional, isolando o gosto pessoal, né? Então a gente tem que usar sempre o critério objetivo. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, sim. Mas tem que ser profissional, né? Como você tem o degustador de cerveja, de vinho, de queijo também, é um cara que ele tem que fazer o curso, entender daquilo para degustar? Olha, assim, deveria ser assim, né? O que os prêmios fazem hoje na tentativa de suprir isso, né, de balizar um pouco, né, a experiência de todo mundo ali, é fazer um curso rápido, né, de formação antes da votação, né? Então as pessoas assistem um ciclo ali de conteúdo e tal para entender como é que funciona, né? Você vai analisar aspecto visual, a massa, se a massa
Se a massa do queijo tem que estar fechada, ela tem olhadura, aí ele perde ponto. Como é que é experimentar tantos queijos ao mesmo tempo e depois fazer uma escolha? Porque você vai de um por um, né? Então, geralmente aí você lava a boca. Sim. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Você vai de um por um, geralmente você cai numa mesa em que você tem ali vários queijos para analisar numa tacada só, né? Aí você procura fazer tem que ser feito, né, um de cada vez, né? Então geralmente, né, a gente costuma passar em todos, fazendo avaliação visual. Sim. Então a gente vai olhando todos, porque aí depois a gente começa a cortar, né? Primeiro você come com os olhos. Então, vamos explicar aqui para quem está nos assistindo. Vamos supor que a gente está aqui num concurso de queijos. Você vai ser o avaliador. Aí você já falou da primeira fase, que é dar uma olhada no olhômetro mesmo. No visual. Acabamos e depois, quais são os critérios que você usa? Você estava falando... por exemplo. Quais são os critérios? Pois é, a gente vai fazer uma análise visual, a gente vai observar a casca, né? Primeiro do queijo e dentro do estilo que é proposto para ele, né? Então, a gente nunca sabe qual é o queijo, né? O queijo é um queijo do produtor X de Araxá. A gente não sabe. A gente sabe a categoria, o tipo, né? Então, a gente sabe se um queijo de massa crua, leite cru, vamos dizer assim, eles dão poucos atributos. Sim. Porque a ideia não é falar quem produziu, a ideia é de falar... A origem é sempre desconhecida para não haver esse tipo de... A ideia é de falar qual é o tipo de queijo para você conseguir analisar adequadamente. Então, assim, é um queijo de leite cru, massa crua. Ok. Eles podem até eventualmente falar de qual região que é, de qual estado que é. A gente, como tem experiência, sabe, fala, esse aqui é um queijo Minas, artesanal, né? Suspeito que a região seja tal, né? A gente pode até ter essa... Porque tem hora que dá para suspeitar, dá para suspeitar. Da Gruta do Salitre, por exemplo, ali daquela região, né? Do Jequitinhonha, eles têm um gosto mais forte, mas o leite parece que é diferente. Depende da maturação, né? Ali. Né? Então você vai avaliar a casca, né? Por exemplo, se é um queijo de casca de massa de casca lavada, né? Como a gente diz, um queijo de casca lisa, né? Se ele tiver enrugado, se ele tiver mofado, né? Ele já começa a perder ponto. Aí depois a gente vai. Se ele tiver com a casca pegajosa, tá fora do estilo, né? Então, assim, às vezes aquela característica pode até te agradar pessoalmente, mas se ela tá fora do estilo, aquilo tem que fazer o queijo perder ponto, porque ele tá fora do padrão. Naquele concurso ele cortou já... Cortou o queijo, aí você vai analisar a massa, né? Então, assim, a massa desse queijo precisa ter olhadura. Se não tem olhadura, vai perder ponto. Se a massa tem que ser fechada, mas tem pouca olhadura, aquilo faz parte ainda é aceitável. Olhaduras são os furinhos. É isso que eu ia te perguntar, se a gente explicar, né, para a pessoa. Claro. São os furinhos, né? Isso. Alguns queijos podem ter, outros não, né? Então depende do estilo. Aí a gente partiu. A massa está muito quebradiça, ela deveria ser elástica, perdeu ponto, né? É um queijo que é rápido na boca, né? Você mastiga, come, degusta, você percebe o sabor, ele some da boca. Mas é um queijo muito jovem, então, assim, é esperado da característica do estilo. Então, isso não tem que perder ponto. Tá dentro do estilo, né? Sim. Então, assim, achei muito picante, mas é a característica do queijo. Não pode perder ponto por isso, né? Então, assim, o critério tem que ser objetivo para que aquela avaliação seja útil, né, para as pessoas que vão acompanhar aquilo, né? Porque se a gente julga com o nosso critério, só serve para a gente, né? Digamos assim. Então, funciona mais ou menos por aí. A gente vai atribuindo nota ou tirando nota e depois soma. E cada concurso tem o seu sistema, né? Tem concursos em que você é o chefe da mesa, né? Aí existe uma nota única que você discute com os seus colegas. Outros você está numa mesa, mas não tem hierarquia. Aí cada um dá sua nota e tal. Então, cada sistema... É o dia inteiro comendo queijo e de um para o outro tem um tempinho. Como é que você tira o gosto do e o queijo? bochecho? Você bochecha com o quê? Com água? Você tem que... essa limpeza da boca. Você tem que... Ao contrário do vinho, né? Que você tem a oportunidade de descartar a bebida, né? Num balde, alguma coisa assim, que facilita, né? Bastante. No queijo você não tem o hábito, né? Pelo menos não que eu saiba, né? De descartar aquilo que você está comendo, né? Então você tem que ir pisando no freio para você não ficar... Senão você come queijo o dia inteiro. Comer pouquinho, que queijo sacia muito, né?
Então você tem que começar, tem que ir pisando no freio. Mas tem alguma coisa que diminui, que elimina um pouco esse sabor para você poder passar para o outro queijo? E o tempo também, e o tempo. Você tem que usar, geralmente se usa maçã para limpar o paladar, biscoito, água e sal, né? Alguma coisa sem nenhum tipo de condimento nem nada, ele é bem puro. Aquele para doente, digamos assim. De hospital. De hospital, Então você vai usar uma maçã, o biscoito, água e sal, água, né, obviamente. E você tem outras coisas, você tem às vezes assim, pó de café, eu já vi isso também. Então, alguns concursos colocam um pote, né, com café em pó, né, moído, para você cheirar um pouco, porque aquilo dá uma... Tira, como se você desse uma geral ali. Faz uma limpeza bacana. E também tem outras técnicas, né, interessante para as pessoas fazerem em casa, né? Inclusive, quando você começa a cheirar muita coisa, você vai começando a ficar meio saturado, né? E você não consegue perceber mais muito bem as coisas. Então, a gente, entre um queijo e outro, sempre é bom, depois que você sentiu o aroma de um, você inspirar e expirar sem nada. Para você limpar um pouco, porque a formação do sabor passa pela percepção de olfato, né? Meninos, é craque, hein? Porque existe gosto, existe sabor, né? Gosto são 5. Salgado, doce, ácido, amargo e umami, né? Que é o 5º sabor, os orientais identificaram recente. E me fala sobre ele um pouquinho, que sabor é esse? Umami é o sabor do glutamato, né? Glutamato é uma substância que está presente naturalmente em vários alimentos, né? Então ele está presente no cogumelo, no tomate, na alga. Parmesão tem muito glutamato, né? O glutamato, substância naturalmente desenvolvida, né? E você tem um sal concentrado, né? Que é o glutamato monossódico, né? Que já é um produto industrial, que é o aginomoto, né? Como a gente conhece aí, que é usado para condimentos, temperos. Não entra na minha casa, mas... A indústria usa o glutamato monossódico, né? Enfim, isso é bem comum, né? Mas o glutamato, né? Ele está presente nesses alimentos, né? Presunto cru, né? Por exemplo, parmesão, né? Tem muito glutamato. Então, você tem esses sabores e você tem esses gostos, né? Básicos, você tem os sabores. Os sabores vão se formar na junção da percepção de aroma com o gosto, né? Então, o gosto ácido com um determinado tipo de aroma, você vai ligar, por exemplo, ao sabor limão, né? Por exemplo, né? Então, um determinado aroma com um sabor amargo, você vai ligar a chocolate. Né? Entendi. Então, os sabores são formados dessa junção do gosto com o aroma. Girão, e o queijo é suíço? Ele tem origem suíça? Não dá para afirmar. Não dá para afirmar. Porque a história do queijo é uma história muito antiga, né? É milenar, né? Ela está ligada à evolução do homem, né? Que deixa de ser caçador, coletor. E essa soberba francesa também de ter os melhores queijos, porque o país se desenvolveu muito, né? 250 tipos de queijo. Um queijo para cada dia do ano, um dia para cada dia, isso, se fala, né? Então eles têm essa superioridade, né, em relação a várias nações, não é à toa, né? Que estão produzindo isso há muito tempo, né? Observando as características de cada lugar, com leite de, sobretudo, vaca, cabra e ovelha, né? Então tem uma diversidade geográfica muito grande, né? Começa lá em cima, né, numa região mais fria, né, na Bretanha, né, e tudo mais, desce até o Mediterrâneo, né, então você tem uma diversidade climática muito grande, né, então você tem de um lado os Pirineus, né, do outro lado você tem a Alsácia, você tem montanha, tem floresta, tem rio, tem muita diversidade. Então, né? Aqui basta que a gente continue pesquisando e fazendo queijo, que a gente vai ficar tão top quanto. A gente tem que ir aprendendo com quem já está na frente, né? Mas ele o queijo é idade, mundial, né? Ele tem em todos os lugares, na África, no Oriente Médio, na China. Tem, a gente não ouve falar, né? Ele é mundial, né? Ele é um... tem uns lugares que a gente não ouve muito falar aqui no Brasil, tipo assim, queijo da África, né? Do Oriente, né? Nesses concursos internacionais aparece queijo do Japão, queijo da Índia. Porque você tem o leite de cabra também. Às vezes a gente associa muito a vaca, a vaca, né? Ou a búfala. Mas o queijo de cabra, por exemplo, a África tem muita cabra, né? Eu imagino que seja um lugar com bastante queijo de cabra. Nordeste muito, produz muito, sim, né? O cabra. coalho vem muito do leite de cabra. De cabra, que é a origem é difícil, né? Mas tem a ver com esse momento em que o homem passa a ficar fixo, né, num lugar, ele passa
a dominar, né, a agricultura, a domesticação de animais, né? Aí com isso o leite passa a ser o leite animal, né, passa a ser uma possibilidade de alimento, né? E tem em algum momento da história a descoberta de que o leite coagula, né? E pode virar um outro alimento. Primeiro, certamente uma coalhada, né? Depois descobriu que dava para fazer, drenar e fazer queijo, né? Mas daí a dizer que aquela história o leite que era levado numa bolsa, que era um estômago de carneiro, isso é impossível saber se isso é verdade. Tá, então já que a gente está falando de história, vamos trazer aqui para Minas Gerais novamente. A história do queijo, o queijo de Minas, ele é de Minas mesmo? Ele veio lá do Rio Grande do Sul pelos tropeiros, né? Aquela época depois do descobrimento que os bandeirantes faziam aqui o caminho. Minas estava na rota de São Paulo, de outros lugares. Bahia, né? Bahia. Então o queijo mineiro, ele é de Minas ou foram os gaúchos que trouxeram para cá? Você como estudioso, conta um pouquinho dessa história para gente. Tem muita gente que já estudou isso antes de mim, né, mais a fundo, né, mas pelo que eu pesquiso também, né, o que a gente sabe é que o queijo... Minas tem vários tipos de queijo, né? O tipo mais popular, né, mais difundido, talvez seja o queijo Minas artesanal, né? E a gênese dele está ligada à cultura queijeira portuguesa, né? Tem várias associações, né? Então você tem o hábito dos jesuítas, né, no consumo do leite, né? Isso estimulou, né, a presença portuguesa, né, o saber fazer, né, do queijo deles, né, que acabou virando isso que a gente conhece hoje como queijo Minas artesanal, né? O queijo Minas artesanal, que você falou que são 4, né? Não, na verdade, o que a gente chama de queijo Minas, né? A gente tem 4 variedades que a gente chama de queijo Minas. Tem o artesanal, frescal, Minas padrão e o meia cura. Ah, tá. O meia cura, o padrão, né, atualmente o frescal, né, eles são variedades feitas pela indústria, né, atualmente. Se faz queijo frescal, né, em muitas roças, né, por aí, isso é muito comum, né, ainda, né, mas hoje ele já virou um queijo majoritariamente industrial, né? E você tem o artesanal, o queijo Minas artesanal. Que é esse que os tropeiros... Que é esse que a gente está falando dos portugueses. Dos portugueses. Então, o que acontece? Quando os colonizadores entram aqui em Minas, né, para começar a explorar esse território, né, que inicialmente a mineração, né, foi o que atraiu, né, essas pessoas para cá, e muita gente de São Paulo, né, inicialmente, né, que estava em São Paulo e veio para cá, né, que começaram a abrir o caminho e começaram a minerar em certas regiões, né, Ouro Preto, né, São João del Rei, Cerro, né, Cerro, Diamantina. Isso, exato. Então ali em torno desses locais onde tinha atividade de mineração, havia necessidade de produção de bens de consumo, né? E a diversificação de uma economia ali para fornecer itens básicos, né? Então, desde o início, né? Então, muitos estudiosos falam isso, né? Inclusive, desde o início havia um sistema econômico, um ecossistema, né, econômico desenvolvido ali em torno da mineração. Então, não necessariamente foi o declínio da mineração que propiciou que isso crescesse, né, e tudo mais. Já havia, aquilo já estava instalado ali. Obviamente existe uma correlação, né, mas isso não foi o que determinou. Então, ao redor dessas zonas, né, de mineração, existiam essas fazendas, né, locais onde tinham que se produzir itens de sobrevivência, né, desde artigo de couro, né, chapéu, sapato, né, bota, né, roupas, produzir alimentos, né. Então o boi, né, o boi e a vaca, eles estavam ali, sobretudo como animais de tração, né, de Sim. carga, tração e tudo mais, e se aproveitava, obviamente, o leite, né, primeiro para autoconsumo, né, e depois isso foi começando a surgir, né, o queijo foi se configurando como um produto de exportação, né, para outras áreas, né, do país, né, então o Rio de Janeiro foi um lugar que começou a comprar muito, né, queijo, né, tem documentação de queijo do Cerro, né, que ia para o Rio de Janeiro no século acho que do 18 para o 19, né, então depois vai para São Paulo. Uma curiosidade, o transporte, né, porque você não tinha como, né, manter o queijo fresco, o queijo curado, que ele vem daí, ele
esse transporte, por exemplo, como é que você pega uma coisa que é feita de leite, né, que tem ali bactéria e tal, e faz esse transporte que levava dias e mais dias, sem geladeira, sem nada para outro lugar? Ele está ligado a isso, né? E ele mostra pra gente como é que um produto de leite cru, que aparentemente pode parecer assim que é um produto mais delicado, né? Mas na verdade é o contrário. Ele é um produto autoprotegido, né? Digamos assim, porque ele, como ele é feito de leite cru, ele tem uma maioria predominante de bactérias, ou presença única de bactérias que os protege. Né? Então essas bactérias que já dominaram o leite, se manifestaram ali na fermentação, durante a maturação, elas tomam conta do queijo, né? Durante o processo todo. A comparação que se diz muito é de que é muito mais fácil um ladrão invadir uma casa vazia do que ele invadir uma casa ocupada, né? Na casa ocupada ele vai encontrar resistência, na vazia ele vai fazer a festa, né? Então, por isso que o queijo de leite cru ele está habitado por bactérias que vão combater as invasoras, né? Então, ele já é um produto protegido, né? Saudável, né? Quando feito com a observância das boas práticas, né? E se precisava, né, para poder sair com esse produto, para ele não estragar, ele não amassar, não quebrar, ele tinha que estar maturado, né? Que muitas vezes ele sobrava, né? E as pessoas observaram que ele poderia ser degustado sem ser fresco, né? Se consumia ele fresco e se consumia ele maturado, né? Os registros de compra, né, de queijo mostram isso, que os queijos eram comprados em certas casas, eles eram comprados em volume muito grande, né? Em dúzias, muitas vezes. Nos cerros tem esses registros. Então isso leva a crer que ele começava a ser consumido de uma maneira e terminava a ser consumido de outra. Né? Então o queijo, essa maturação é um negócio antigo, né? E para ser transportado fresco, só com uma cadeia fria, né? Realmente, para você transportar e tal, porque é um queijo que realmente ele pode estragar, né? Com você calor. fala que existe uma constância na preocupação da lei, né? Para proteger esse transporte do leite, os cuidados, a higiene, toda essa questão. Isso implica diretamente na questão lucrativa dos produtores, né? Eu diria que só através de cooperativas ou só os grandes laticínios são os isso toca os grandes lucradores dessa iguaria. Isso toca num ponto muito delicado assim, para o mundo do queijo, que é o embate mundial que existe do leite cru versus leite pasteurizado. Né? No princípio, todo o queijo é feito de leite cru, né? Não se conhecia pasteurização, né? Tudo mais é uma coisa relativamente recente, né? Digamos assim, né? Então hoje o queijo de leite pasteurizado ele convive com o queijo de leite cru, né? Existe sempre uma pressão, né? Uma pressão higienista, né? Contra o leite cru, contra o queijo de leite cru, de pessoas que desconhecem, né, a origem, né, disso e o porquê de cada coisa, como a gente já discutiu aqui antes, né? Então, quando a gente está falando de uma pressão contra o leite cru, muitas vezes a gente está falando de uma lógica sanitarista, né, higienista, mais do que deveria, né, inclusive, que dificulta, né, burocratiza, emperra muita coisa para o pequeno produtor. Por quê? Porque, vamos dizer, nós 4 aqui somos produtores de queijo, estamos numa cidade, né? E digamos que sejamos apenas nós, os produtores de leite para produção de queijo e tudo mais, né? Então, e digamos que na cidade vizinha tem uma fábrica que não tem vacas. De onde vem o leite? Ou a gente vende para ela, ou a gente não vende para ela e faz o nosso próprio queijo, né? Se a gente faz o nosso próprio queijo, a gente ganha o nosso dinheiro fica na nossa cidade, né, e tudo mais. E a gente tem o nosso lucro, desenvolve o nosso produto e tal, e a indústria lá, cadê a matéria-prima, né? A não ser que ela comece a criar vacas, né? Então, essa é toda a raiz do problema que a gente tem hoje, né? Então, cada pequeno produtor que decide iniciar a sua jornada para fazer queijo e tudo mais, né? Por N motivações, quando ele começa a fazer o queijo com o leite próprio, ele deixa de vender para uma cooperativa ou de abastecer, né, indiretamente. E gasta muito leite para fazer um queijo. Gasta mais ou menos 10 litros por quilo. Então,
quando aí, a gente deixa de fazer isso, leite para fazer a gente desabastece a indústria. Então, assim, aí não preciso nem de eu falar mais nada, né? Existe uma pressão para que é uma queda de braço. Então, nem toda fábrica tem rebanho, né? Então, isso é um embate bem complicado, assim. Então, a gente sempre defende o queijo industrial, né, também, porque ele conta história, ele tem valor, mas a gente tem que ter ciência de que por trás da pequena produção existe esse conflito de interesse, que é de um braço muito mais forte que tenta controlar a situação ali, né? Então, esse tipo de controle é importante. E para fazer um bom pão de queijo, qual é o queijo? O queijo é o queijo Minas artesanal, mas você pode acrescentar coisas à receita, que fica interessante também. O clássico é o queijo Minas artesanal. De vários lugares até. Você pode usar de várias regiões, né? De várias regiões. Mas você pode colocar um pouco de, por exemplo, uma mistura lá em casa a gente faz, né? Por exemplo, um pouco de queijo Minas artesanal, um pouco de queijo artesanal de Alagoa, o queijo artesanal Mantiqueira de Minas, né? Que são esses queijos de massa cozida, né? Pode botar aquele parmesãozinho por cima para dar aquela crocância. Que ele lembra, né? Não é parmesão, não é tipo parmesão, ele lembra, né? Um pouco. Então, quando você mistura um pouco dele no Minas artesanal, dá um bem bolado, bem interessante. Fica a dica. Então vamos ver com outra. Agora vamos para a nossa mesa aqui. A gente já está com quase 1h30 falando de queijo. Eu já estou morrendo de fome, mas aqui vamos. Para a gente comer em casa, assim, por exemplo, aqui eu estou vendo esse queijo aqui que era o predileto do meu pai, que é esse aqui com uma casquinha. Eles chamam que é o queijo do reino, né? O queijo do reino, o queijo da lata, né? Porque ele vinha numa lata. Ele vem numa latinha. Eu já até hoje em Lavras. Ele é vendido em Lavras, aqui no sul também. de Minas. Uma latinha, assim. Meu pai tinha um laticínio. A lata é linda, né? E quando ele tinha um laticínio e vendia muitos queijos. Ele adorava queijo. E o predileto dele era esse. Eu me lembro que eu saía vendendo queijo. Eu pegava uma sacola e meu pai, não, vai vender os queijos aí. Eu saía, eu tinha 5, 6 anos. E aí as pessoas que moravam lá perto, lá de casa, né? Falavam, você é um menino muito bonitinho, eu vou comprar o seu queijo. E o que eu mais vendia era esse queijo de lata. Então toda vez que eu vou comer esse queijo, eu compro sempre. Sim. Eu lembro do meu pai. Agora sim, eu como isso aqui tomando cerveja, eu como isso aqui tomando vinho. Então, assim, tudo bem, né? Tudo bem. Então serve esse outro queijo aqui, esse mais amarelinho aqui, também pode. Qual que é esse tipo de queijo? Fala pra gente dos tipos de queijo. Olha, e o que acompanha bem. Assim, a gente que é mais assim. Não é um especialista, não é estudioso. Ninguém conhece de queijo nenhum. Hein? Aqui a gente não conhece queijo nenhum. Quem conhece é você. Fala pra gente aí. Eu tô pensando assim, na pessoa mais comum, que não tem toda essa sofisticação, porque eu não sei se vocês separaram como é que ele trata o queijo. Ele falou assim, olha, nada diante do girão. Nós abrimos um canastra, é igual você falou, eu abri uma garrafa de champanhe, eu abri um vinho. Não, nós abrimos um canastra, quer dizer, o queijo tem esse requinte também, que a gente aqui precisa começar a valorizar mais. Ele merece, né? Então fala um pouquinho desses tipos de queijo. É um ouro mineiro, né? O que tomar? Olha, quando eu cheguei a tábua já estava montada, né? Então eu tô vendo aqui, eu vou deduzir o que são esses queijos, né? Tá. O que tá com a casquinha vermelha talvez seja um Gouda, né? Alguma coisa assim, né? Não sei se é um queijo do reino. Porque o queijo do reino também tem essa pintura, né? Sim. Então eu não sei, talvez seja um Gouda, ou eu acho que é mais provável. O queijo do reino é mais escuro, né? Um pouco. Ele é um laranja mais escuro. Então isso é um Gouda que na Holanda é diferente, né? Ele é um queijo geralmente mais maturado e tal. Aqui é um queijo que tem olhadura, né? Então ele é mais elástico, né? Então é um queijo bem fácil de comer, um queijo úmido, né? Bem macio. Derrete rapidamente na boca, esse aí é fácil. Desce bem com cerveja, com vinho. Muito, muito. E é um queijo que, assim, para vinho, tem que tomar cuidado um pouco com o vinho para não apagar um pouco da doçura dele, porque ele geralmente é um queijo mais doce, né? Então, determinadas bebidas acabam apagando essa característica dele, né? Então, eu diria assim que cerveja, muitas, né, vão combinar cervejas mais leves, né? Porque ele não é um queijo muito intenso, né? Também, para não haver essa diferença, né, muito grande de intensidade, né? Então, cervejas até de leve, médio corpo, né, vão combinar. Esse outro aqui talvez seja um queijo, bom, é um queijo temperado, né, pelo que eu estou vendo aqui também, né, queijo
com ervas, né? Umas ervas. Esse é um queijo que com uma cachaça vai combinar super bem, né? Então uma cachaça com passagem de madeira, né? Que vai trazer uma nota de especiaria, né? Uma cachaça em umburana, ou jequitibá, bálsamo, né? Que vai trazer uma característica, né, da madeira. Geralmente notas de especiaria, de temperos, né, também. Então por similaridade, né, vai ficar interessante. Deixa eu ver, deixa eu sentir aqui mais ou menos o que sente o aroma. Esse aqui deve ser, vamos ver. Esse aqui já contaminou no tempero aqui do lado. Vou ter que pegar um outro pedacinho. E é isso que eu queria aproveitar e te perguntar. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui você não acha que o pessoal tá temperando demais queijo? Às vezes você vai lá no mercado e o queijo, assim, eles estão vendendo queijo pelo tempero. Esse queijo é temperado com não sei o que, o queijo que é vermelho, azul, roxo. Não, coloca pimenta. Pimenta, não sei o que. Eu, particularmente, eu não sei qual a sua opinião, mas eu não compro, não. Eu acho que isso mata o sabor do queijo. Muda muito o sabor do queijo, né? Assim, é uma opção, né, comercial, né, de muitas fábricas, muitos produtores e tal. Eu, no início, já fui mais purista, sabe? Então, pra mim, assim, eu já olhava até torto, assim, pra esse queijo e tal. Mas vejo que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Tem muita gente que gosta e tal. Eu não consumo, não tenho hábito de consumir queijo no vinho, né, queijo com alho, essas coisas. Mas a gente, nos concursos, né, inclusive, existe categoria de temperado, né? Então você precisa botar de lado o seu gosto e analisar tecnicamente, né? Tá equilibrado? O tempero tá excessivo? Você percebe o tempero, né? Tá bem dosado, né? Então você acaba aprendendo na marra, né, a apreciar profissionalmente, né? Então tem coisas temperadas que são boas, né? Então, por exemplo, um palito de mussarela temperado com chimichurri, né? A gente vê muito isso hoje, né? Ou pimenta calabresa e tal. É ruim? Pô, não. É uma delícia. Com cerveja, o queijo é bom. É uma delícia. É uma delícia. Olha, enfim, a gente tem muitas opções. A gente pode escolher, igual os franceses fazem, um por dia, um por cada fim de semana. Vamos aproveitar. Aqui você falou que é o gruyère. Deve ser um gruyère, né? O gruyère no Brasil também já é um queijo. Eu falei, agora eu tenho que aprender a falar certo. Gruyère é um gruyère. Ok. O gruyère na França e na Suíça ele é um queijo de massa dura, né? Longa maturação. No Brasil ele já é um queijo mais macio com olhadura, um queijo mais doce, né, também. Esse é um queijo, por exemplo, que um vinho tinto vai apagar um pouco ele, né? Vai matar um pouco essa doçura. Então, um vinho branco com mais acidez vai colaborar para a gente perceber esse queijo de uma forma melhor. Do lado de cá, nessa bandeja do lado de cá. Ó, do lado de cá a gente tem uma coisa aqui também que eu não sei o que é. Esse aqui é um queijo da roça, né? De Entre Rios. Esse é fresquíssimo. Esse é o Minas Artesanal. Desterro de Entre Rios. Desterro de Entre Rios. Do lado de Carmópolis. Tá me parecendo. Que é a terra do meu pai. Não é um frescal. É um queijo Minas Artesanal. Minas Artesanal. Bem roceirinho, no bom sentido. Roceirinho mesmo. No bom sentido. Não, esse é um queijo que... Esse pro cafezinho foi fantástico. É fantástico. Foi fantástico. Cachaça sem madeira vai bem, cervejas mais leves. Vinho, vinho possível? Não, totalmente possível. Vinho branco, né, com mais acidez também. Então, o Sauvignon Blanc, por exemplo, é um vinho com mais acidez e tal, vai, por similaridade, combina. Provolone tem defumação, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma cerveja que tem nota defumada, né? Por similaridade, combina super bem, fica muito legal. Umas artesanais, né? Isso, umas cervejas mais encorpada. Com malte torrado, né? Malte tostado, isso vai ficar super legal. Isso aqui, eu não sei o que é, preciso trazer o nariz isso aqui. Foi a nossa produtora Fernanda que trouxe, então eu também não mussarela? Sei. Vou chutar. Não, acho que não é mussarela não, viu? Isso aqui... Deve ser um queijo. Isso aqui e tem tempero, né? Tem. Isso aqui deve ser, sabe o quê? Deve ser um queijo Minas. Padrão? Um queijo Minas padrão, meia cura, que tem mais umidade com tempero. E polenguinho não é queijo, né? Polenguinho é um queijo processado, né? Então é uma massa láctea. É só pra gente colocar e matar a vontade na viagem. É um queijo processado. Então não é um queijo que tem uma receita, né? Que tem uma origem. Quer dizer, a origem tem porque ele foi criado industrialmente, né? Inclusive. Mas assim, é um queijo processado, assim como é o que a gente chama de cheddar aqui, né? E o requeijão? O que é o requeijão? O requeijão é um queijo especialíssimo, talvez o grande queijo brasileiro, que tem várias manifestações, né? Então você tem queijos que são produzidos de maneira semelhante ao requeijão. Curiosamente, foi muito bom você ter tocado nisso, porque curiosamente a gente tem esse produto
desde o Pará até São Paulo, né? Então você tem o queijo do Marajó, é feito de uma forma parecida. O queijo de manteiga no Nordeste é feito de forma parecida. Requeijão do Norte, que é feito na Bahia, no norte de Minas. Requeijão moreno, que é feito em Goiás, em Minas, né? E o requeijão de prato, que é feito ali na região do Vale do Paraíba, ali, né, em São Paulo. São todos queijos, né, feitos com a coagulação espontânea do leite. Você separa a massa, funde no tacho e acrescenta o creme, né, o creme de leite. E aí você pode, né, com diferenças na produção, ele vai ter resultados diferentes. O requeijão moreno é mais escuro, né, por exemplo, o governo de Minas, né, reconheceu como uma variedade de queijo artesanal e tudo mais. Então, para mim, o grande queijo brasileiro é o requeijão, nas suas várias manifestações, literalmente de norte a quase sul, sudeste, né? Todo lugar tem. Todo lugar tem. Então, você que é do Ceará, você já deve ter comido queijo de manteiga, né? Não, muito. É semelhante ao requeijão de corte, né? Tem pontos diferentes, cores diferentes, né? Enfim, tem várias características de um lugar para o outro. Mas é o grande... para mim, é o grande queijo brasileiro, como um queijo autêntico, presente em toda parte. É um queijo feito por pessoas simples, muito familiar dessas pessoas, muito consumido por elas. Fácil acesso. Né? Então é um queijo até difícil e caro de fazer, né? Mas é um queijo muito popular ainda hoje, né? Então acho que para mim é o grande queijo que a gente tem no Brasil. Não diria o melhor, né? Mas um dos mais emblemáticos, assim. É o requeijão. É o requeijão de corte. E aquele queijo que você vai nessas lojas aí que vendem essas delícias assim, aquele queijo grande assim, grosso, amarelo, que na hora que você corta precisa quase de um martelo para poder cortar, é tão duro que ele é. Ele é gostoso, mas que queijo é aquele? Tem vários queijos que tem essa característica, né? Você tem desde um grana padano, um parmigiano reggiano italiano, né? São queijos aí de até 40 quilos, né? Podem maturar 2 anos, 3 anos, né? Que você tem que ir fincando. Você trabalha com isso aqui, né? Inclusive você vai colocando várias ao longo do queijo, né? Você vai cravando ele para depois abrir, né? Porque ele é muito duro. Tem uma cidade aqui em Minas que tem o maior queijo do mundo. É Valadares? É perto de Valadares, Ipanema. Ipanema. Mas Ipanema faz todo ano o queijo para quebrar o recorde, né? Ah, tá. É para entrar para o livro dos recordes. Isso. E que queijo é esse que eles fazem? Cada ano é um... Eu tenho até curiosidade de ir lá para ver, né, a festa. Tá? É uma curiosidade, porque na verdade... É gigantesco, gente. Sim. Uma coisa não é um queijo, não é um produto de venda deles. É para Guinness, né? É para recorde. É interessante, mas né? Como marketing, come, né, também. Depois come tudo. Eles vão fazendo, eles fazem geralmente, acho que frescal, acho que eles fizeram doce de leite, né? Também esse ano, se não me engano. Mas eles fazem, acho que... Por que esses queijos, esses duros que eu te perguntei, você começou a falar, por que eles são tão caros? Por causa do processo de maturação? Processo e o tempo, né, também de maturação, né? Porque uma coisa é você fazer um produto de giro rápido, né? Que não precisa de tempo de prateleira nem nada. Fez, embalou, vendeu, né? Outra coisa é você precisar de espaço físico e gente para cuidar do produto ali durante muito tempo, né? Então você pega, por exemplo, um queijo... um grana padano, por exemplo, né, italiano, e aqui no Brasil várias queijarias adotam essa receita para fazer queijos semelhantes, né? São queijos que vão maturar aí no mínimo 9 meses, 10 meses, Nossa. 1 ano, né? Então você tem um percurso muito longo, né, que é um produto enorme, né, que são vários, né? Você precisa ter uma máquina para virar esses. Na Itália tem robôs, né, que pegam o queijo, viram e para homogeneizar a cura, né? Pessoas, como fazer controle de qualidade, né? Você tem que fazer de tempos em tempos uma amostra do lote, né? E você pega um furador, né, de queijo e faz o que a gente chama de tirar a cenoura do queijo, né? Você enfia na massa, roda e puxa trazendo um pedaço da massa para você avaliar. Depois você tampa de novo, né? Você faz isso, né? Então você tem uma série de processos, né? De um ano de cuidado, né? Então o queijo custa mais caro, gasta muito leite, né? Então é um cuidado muito prolongado com um produto muito caro, né? É esse que eu quero. Então, para nossa festa depois... Não, e desculpa a simplicidade dos queijos que foram improvisados, mas para que você pudesse... Cada um dentro da sua proposta, todos têm dignidade. Dignidade, exatamente, para que você pudesse a gente vai abrir queijos bem sofisticados. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse programa, que vai ver,
vai olhar para o queijo agora, mesmo que seja mussarela, o queijo prato, com uma certa delicadeza, com um certo respeito, porque tem história, tem muita história atrás desses produtos. E a gente tem que valorizar muito a produção feita em Minas. O Eduardo Girão aqui trouxe várias dicas. Eu queria até te perguntar, assim, as pessoas que quiserem mais informações, você tem um site, um Instagram, Sim. Você pode passar para a gente ficar lá visitando e pegar essas dicas? O nosso site está em construção, vai ser lançado em breve, né, com a apresentação básica, né, do que a gente faz. Mas, por enquanto, o melhor canal, né, para acompanhar o que a gente está fazendo, entrar em contato, né, também saber por onde a gente anda, é o perfil no Instagram, @soqueijocura. Só queijo cura, não precisava nem falar o que era, né? Só queijo cura, tá tudo lá. Eu já estou curada. Venham se curar conosco. É uma delícia. Eu acho que assim, poxa, isso mudou a minha percepção do queijo. Eu vou contar uma história que eu ia contar em off aqui, até comentei com a Lucia antes de começar o programa. Eu era editor executivo na TV Globo e o Arthur Almeida, que meu colega, super chefe, já faleceu inclusive, eu estava fazendo a produção do jornal Bom Dia Minas, eu estava como editor-chefe do Bom Dia Minas. E eu fazia reunião de pauta, né, com eles, com a equipe toda, e era o dia do pão de queijo, e sempre a gente tinha uma entrevista de estúdio. O dia seguinte era o dia do pão de queijo. Aí eu falei, Arthur, eu quero fazer uma entrevista de 10 minutos sobre pão de queijo. Ele falou, cara, você acha que vai render 10 minutos sobre pão de queijo? Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, porque televisão é muito isso, né? Você tem o tempo certo, quanto tempo vai render uma entrevista. Essa conversa nossa sobre queijo rendeu 1h30. É uma delícia. E tava mais. Mas a gente vai terminar. Renderia, ia noite adentro. Ia noite adentro. Muito assunto. E eu já tinha preparado a pauta, eu tinha um apresentador, né? Eu não era apresentador, mas eu era o editor, eu fazia, Arthur, eu já fiz a pauta, cara. Eu acho que vai render, Arthur. Ele falou, bom, aí você que sabe. E a gente fez a entrevista, não deu 10 minutos não, mas deu 7, 8. Mas você vê quão rico o queijo, a gente começa a gente pega o pão de queijo, poderia ter saído, contado um pouco da história e ficou nessa memória, assim. Eu falei com a Lucy que eu ia contar. Por quê? Porque assim, de lá até hoje, depois, é a primeira vez que eu faço, que a gente pensou em fazer uma entrevista sobre o queijo de Minas. Que bom, Que bom. E assim, ganhou um contorno muito grande, né? A culinária mineira. Essa gourmetização, né? O queijo gourmet, gourmetização. O queijo gourmet e com especialistas igual você. Parabéns pelo seu trabalho. Muito que bom que porque tem aí. Se não tem pessoas como você para ter essas grandes ideias, e agora Ouro Mineiro. Eu estava conversando com ele antes. Ele tem um livro sobre a geografia dos queijos em Minas, né? Que é o Eduardo? Eduardo tem um livro, ele tem... você tem alguns livros, né? A gente tem vários livros aqui na mesa, até explicando, desculpe te interromper, Eduardo, mas a gente tem vários livros aqui lá no site do Eduardo. Harmonização mesmo. Só queijo cura. Você tem mais dicas, por favor. No livro, algumas pessoas falam assim, você tem que publicar um livro e tal, né? Porque a gente anda muito, escreve muito e tal, mas é uma produção que acaba ficando muito na rede social, né? Aí eles falam assim, você tem que publicar um livro e tudo mais. Eu falo, é uma boa ideia sim, mas um dia que tiver um bom gancho. Porque assim, livros, né, de história do queijo no Brasil já tem, né? Livros sobre o queijo de Minas existe, né? Pelo menos um, né? Que existe e tudo mais. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado de não... Esse da geografia do queijo você não chegou a publicar? Não. Esse livro é do Marcos Mergarejo. Sim. É um autor, né, também um especialista também, né, em queijo, né, que também estuda bastante sobre isso. Esse livro é dele, um livro muito bom. Eu tenho, né, inclusive tem vários livros de queijo e que abordam o queijo também, ainda que não diretamente, né? Então o livro dele você falou da história do queijo em Minas, né? Da alimentação, que é do José Newton Coelho, que você me falou. O livro do Marcos Mergarejo é sobre o queijo Minas artesanal, né? Embora trate de outros queijos também, mas fala bastante dessa formação, né? Do queijo em Minas, né? Traz muitas fontes, muitos fatos históricos assim, para compreender. É um livro muito bacana. E tem o livro do José Newton também, Coelho Menezes, né? Que é um historiador, que estudou o abastecimento, né, alimentar em Minas Gerais nos 1700, né?
Então ele pegou um recorte ali na região do Cerro, né, onde tinha mineração, né? Então tem essa história antiga ali com o queijo, né? Inclusive então o queijo aparece em vários documentos que ele pesquisou, né? Enfim. Então são livros como esse que às vezes sobre queijo, ou que não são sobre queijo, mas que o queijo aparece ali, ajudam muita gente a montar essa história, né? Porque não tem muito livro realmente sobre queijo do Brasil, né? Então é uma coisa que ainda você pode ter mais. Inclusive em livros que não tem a ver com queijo. Você estava contando que Saint-Hilaire, né, que publicou coisas, que foi um pesquisador de botânica, né, fauna, flora, que passou pelo Brasil e por Minas Gerais, por várias regiões de Minas, né, no século XIX, meados do século XIX, né. Ele fala de certos lugares já da fabricação do queijo aí. Conta um pouquinho só essa história aí do Saint-Hilaire pra gente. Fala, eu tenho, entre esses livros que tem lá em casa, né, tem muito livro do Saint-Hilaire também, porque as viagens dele foram publicadas, né, depois, né, em volumes separados e tal. São edições antigas, muito bonitas, né? E o Saint-Hilaire é um viajante, é um cronista, né, também, assim, é muito gostoso de ler o que ele escreve, assim, porque ele vai com esse objetivo, né, da botânica, né, e tudo mais, mas ele vai fazendo um diário, né, das viagens, então ele vai relatando aquilo que ele vai encontrando, né, assim, onde ele ficou hospedado, quem conversou com ele, os costumes, né, o que ele comeu, né, então é muito rico, né, de observar, e o queijo toda hora aparece, né, então é bacana, ele descreve na região do Rio Grande, né, por exemplo, que corresponde ali ao sul de Minas, né, mais ou menos. Ele descreve ali, por exemplo, a produção do queijo Minas, né? Que naquela época não tinha o nome de queijo Minas artesanal, que é um nome recente até, né? Mas ele descreve, né, o queijo de Minas, né, como é que era, né? Então você vê a descrição, é muito parecido com a forma como se faz hoje. E estamos falando de um relato aí de 1800 e pouco, né? Então tem 200 anos, pelo menos, né? Que o queijo é feito de uma forma muito parecida com aquilo que ele relatou, né? Então, ótimo. Vamos aproveitar, então, essas receitas todas e tá aí, Só Queijo Cura. Só Queijo Cura. Quem quiser mais informações. Agora vamos encerrar o programa. Eu quero agradecer. Não, a gente toma um cafezinho depois. Eu quero agradecer ali a Fernanda, que está na direção ali, nossa produtora. O Paulo, que também está ali na direção. Aqui no estúdio tem o Guilherme e o Marcos, né, que estão aqui com as câmeras. Depois, se a gente podia fazer uma imagem, tá? Com uma foto para colocar o pessoal também aqui que está nos ajudando. A Lucy Carvalho, muito obrigado. De nada. Pelos queijos, agora a gente vai comer. É uma delícia. Virgínia, muito obrigado pela participação também. Eu que agradeço. E Eduardo, poxa, muito obrigado. Você enriqueceu muito a conversa. Eu espero que as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas vão lá no Só Queijo Cura. E obrigado por você estar fazendo esse papel tão importante para divulgar o queijo mineiro e que também é um negócio seu agora. Sim, obrigado a todos que valorizam, né, o queijo. Sucesso. E tudo que está em torno do queijo, né? Nosso trabalho existe para essas pessoas. Para você e para sua irmã. Sucesso. Obrigado. Isso, a ideia dela foi genial e eu tenho certeza que você que está nos assistindo, como eu já falei, vou repetir, vai olhar para o seu queijinho agora no fim de semana de uma outra forma, com outro olhar, né? Um olhar mais gostoso, mais sofisticado. Vamos abrir um canastra, então vamos dar esse caráter bem assim, elegante para o queijo, tá? Muito obrigado. Acompanhe as nossas informações nas redes sociais, @CasaJVideocast, e fique ligado, a gente vai ter um próximo programa bem legal para você também. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.